Temos visto na palavra de Deus muitas instruções preciosas para os servos do Senhor crescerem na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. E este crescimento é necessário. É impossível um crente tornar-se servo do Senhor Jesus Cristo, disse um crente tornar-se servo, porque crente é aquele que crê, mas servo é aquele que se dispõe a servir. Então, ser um crente e ter disposição para servir a Jesus, é necessário você ter conhecimento das Escrituras para discernir entre o que é certo e o que é errado, e assim ser usado por Deus na edificação da igreja, assim tanto quanto na edificação da sua própria vida. E a palavra do Senhor nos orienta de uma forma tão precisa que no capítulo 5 do livro de Hebreus, nós temos esta escritura registrada. Temos muito que dizer a respeito deste assunto, mas é difícil explicar, porque vocês custam entender as coisas. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, porém ainda precisam de alguém para lhes ensinar as primeiras lições da mensagem de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência sobre o que está certo ou o errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles já estão treinados para provar e saber a diferença entre o que é bom e o que é mal. Saber a diferença entre o que é bom e o que é mal é discernir espiritualmente as coisas e servir a Deus com precisão. É óbvio que nenhum cristão pode ter esse dom e exercê-lo sem o conhecimento da palavra, porque é a palavra do Senhor que nos revela o que é certo e o que é errado. Não é uma adivinhação, não é algo que você vai usar a intuição humana para saber o que é certo e o que é errado. Você precisa aprofundar no conhecimento da palavra. Daí, o escritor aos Hebreus está orientando. É hora de você interessar mais pela leitura da palavra, deixar de ser criança, aquelas mensagens que todo mundo gosta de ouvir, que dá só incentivo. Isso não faz você crescer. Você precisa realmente ser corrigido, doutrinado, disciplinado e aprender com a palavra de Deus que vida cristã exige dedicação e, acima de tudo, comprometimento sério com o Senhor Jesus Cristo, com a palavra, com a oração e com a instrução do Espírito Santo de Deus. Ainda temos em Efésios capítulo 4, verso 5, o verso 15, e eu gostaria de ler junto com vocês agora. Efésios capítulo 4, o verso 15. Então vamos ler o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Ao contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É óbvio, meu querido, é óbvio que sem crescimento espiritual é impossível você entender a mensagem de Deus. Então você não pode acomodar-se. Você tem que buscar todos os dias o conhecimento da palavra. Todos os dias. Se é que você deseja discernir entre o que é certo e o que é errado. Por que muitas pessoas vivem aceitando tudo que vem? Porque não conhecem as Escrituras. Jesus foi muito claro. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É necessário buscar na palavra o conhecimento.
não é estudar a palavra com o manual da sua doutrina, da sua denominação, mas é estudar a palavra debaixo da instrução do Espírito Santo, em oração. Muitos crentes não deixam de ser criança, porque estudam manuais de igreja e não estudam a palavra para deixar o Espírito instruí-los. É o Espírito Santo que é o mestre, não é um manual de igreja. Manual de igreja é doutrina humana. A Bíblia e o Espírito Santo é doutrina de Jesus. Quer aprender e crescer espiritualmente? Então dedique-se à oração e ao estudo da palavra e peça ao Espírito Santo para te dar entendimento e você vai verdadeiramente crescer espiritualmente. 2 Pedro 3,18, nós vamos ler o texto e você vai acompanhar e ver. 2 Pedro 3,18, diz assim o texto sagrado: porém, continue a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como é que você vai conhecer Jesus se você não estudar a palavra? Como você vai crescer no conhecimento e na graça se você verdadeiramente tem preguiça de ler a Bíblia, você não se preocupa em orar? Isto torna inválida toda a instrução que eu acabei de passar para você. Você vai ficar na igreja 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, como uma verdadeira criança, ouvindo o que os outros falam, mas sem nenhum conhecimento para discernir o que é certo e o que é errado. Só mesmo no crescimento em Cristo e no conhecimento da graça de Deus, você pode adquirir, pelo Espírito Santo de Deus, esta capacitação. Prosseguindo, nós queremos chamar você para Timóteo capítulo 4, o verso 15, onde nós temos esta escritura registrada. Timóteo 4, o verso 15, diz assim: pratique estas coisas e se dedique a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e também do seu ensino. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te ouvem. Palavras de Paulo direcionada ao coração de Timóteo. Timóteo conhecia a palavra de Deus desde a sua tenridade, mas Paulo enfatiza o fato de que ele precisava continuar estudando a palavra, buscando o conhecimento, crescendo no conhecimento, porque se não houver essa contínua busca, essa contínua dedicação pela palavra de Deus, observe bem, não é pelo manual da denominação, é pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, você não vai crescer espiritualmente. E ele foi muito claro ao deixar esta instrução preciosa. Então, para que você possa progredir ou crescer espiritualmente, você precisa estar em contínuo ato de oração e em contínua ação da leitura da palavra de Deus. Efésios 4,14, nós temos esta palavra registrada e eu gostaria de compartilhar com você também. Efésios 4,14, diz assim o texto sagrado: então não seremos mais como criança, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Estas, por meio de armadilhas, levam os outros para caminhos errados. Quanta facilidade tem estas pessoas manipuladoras em levar um crente que não estuda a Bíblia, um crente que não tem segurança espiritual,
mas se converte e fica sentado no banco da igreja, vai à igreja quando quer, não participa, não interessa pelo estudo, não questiona o pastor sobre o conhecimento que ele já tem e o conhecimento que ele deseja ter. Meu querido, quando você só senta no banco para ouvir pregação, você engole qualquer coisa que joga. E você ainda sai da igreja e fala, nossa, que mensagem, que coisa extraordinária. Não é assim. Você tem que ler a Bíblia em casa, estudar a Bíblia, dedicar a leitura, buscar na palavra. E quando você ouvir a palavra que está sendo anunciada do púlpito, você tem que levar esta palavra para a Bíblia e conferir e ver se verdadeiramente o mensageiro falou pelo Espírito de Deus ou se falou na carne, ou se falou apenas como um mensageiro que está transmitindo uma doutrina com o propósito de manipular sua mente. Você não pode se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Isso é falta de crescimento, é falta de amadurecimento espiritual. Você tem que ser autêntico na sua fé, confiar no que o Espírito de Deus te fala, não naquilo que o homem te fala. Não estou pedindo para você confiar em mim, estou pedindo para você abrir a Bíblia e ler. E veja o que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. Confira os textos que eu estou te passando e veja se realmente eu estou te instruindo na palavra ou se eu estou te instruindo com algum manual bíblico ou manual denominacional. E aí você vai discernir no seu próprio coração. Está compreendendo? Então observe bem. Ele disse então, deixe de ser menino inconstante. Um dia eu sou pentecostal, no outro dia eu não sou pentecostal, no outro dia eu sou mundano, no outro dia eu estou na igreja, no outro dia eu não estou, um dia eu escuto um pregador, no outro dia eu quero ouvir o outro, e você vira uma confusão e não define as regras espirituais estabelecidas por Cristo para uma vida correta, para um crescimento maduro, para uma comida sólida que vai te capacitar a ser um vaso de honra e de bênção nas mãos do Senhor. Finalizando, 1 Coríntios capítulo 14, o verso 20, e eu quero deixar com você essa palavra. Irmãos, não pensem como criança, não pensem como criança. Quanto ao mal, sejam crianças. Jesus disse assim, aquele que não se fizer como uma criança, não herdará o reino de Deus. Quanto à maldade, quanto à malícia, quanto ao pecado, seja puro, seja inocente na sua maneira de pensar em relação ao pecado. Ou melhor, vou tirar a palavra inocente e colocar, seja sábio, purifique-se, santifique-se e evite o pecado. Como uma criança tem a mente pura, tem o seu coração também puro. É essa palavra que ele está dizendo. Quanto ao mal, mas quanto ao modo de pensar, agora, querido, é outra coisa. Seja adulto, seja maduro, seja sábio, seja responsável, seja entendedor, seja compreendedor. Para que você possa ser tudo isso, você precisa estudar a palavra de Deus, orar muito, buscar todos os dias, através da oração, o conhecimento pleno da palavra do Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus te instrua nela, sem que você se curve diante dos homens, mas curvar apenas diante do Senhor. Sabedoria cristã, poder do Espírito, unção do Espírito, capacitação do Espírito, provém da sua ligação direta com Jesus Cristo através da cruz e da sua dedicação à leitura da Bíblia e à sua submissão à autoridade do Espírito Santo em te conduzir no discernimento entre o que é certo e o que é errado. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero entregar, meu Deus, a todo aquele que ouvir essa mensagem, mais uma porção de instruções relacionadas com a tua palavra, para a edificação do coração que anseia por ti.
que deseja verdadeiramente servir e não cair nas armadilhas de Satanás. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.